Professor JV, por que tanta gente se engana com a teoria da evolução e acaba não entendendo uma das verdades mais libertadoras da criação de Deus? Por exemplo, eu soube que até gente grande, gente boa, como o grande escritor Chesterton, G.K. Chesterton, se enganou nesse ponto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, amigo, sem dúvida. Existe esse erro, que eu não posso chamar de um erro científico, porque quando você estuda a ciência com mais precisão, com mais profundidade, você percebe que não há este erro. E mesmo revendo a teoria de Darwin lá do começo, mesmo na época que Darwin ainda não tinha tido uma visão mais completa, mais perfeita da evolução, mas se você for estudar nas fontes corretas, então você vai observar com certeza, com segurança, de que Darwin e a ciência jamais disseram que o homem veio do macaco, ou como se assim, o homem tivesse vindo de um chimpanzé, de um sagui, de um orangotango, coisa que o vale. Então isso não há em nenhum momento na teoria de Darwin, e nem a ciência irá colaborar com isto. Então, o que fica para nós, assim, coisa que nos espanta, é ver que muitas pessoas, até de certo ponto intelectuais, afirmam isso, que o homem veio do macaco, e é por isso que é impossível acreditar na teoria da evolução. E ao pior, ainda alegam para isso um argumento ridículo e extremamente ilógico, ou bobo, muito bobo, de que o homem não pode ter vindo do macaco porque nunca ninguém viu um chimpanzé se tornar um homem. Então isso é um argumento absolutamente pífio, ridículo, triste de se pensar, porque isso não está na teoria da evolução e nem a ciência confirma isto. O que a ciência diz, que é baseado no que Darwin disse, é de que o homem nasceu de um ancestral comum a todos os primatas. O homem tem na sua categoria de ser, é da família do gênero primata. E portanto nós seres humanos, viemos de uma ramificação cuja origem é um primata, é o primata inicial, o primata primordial. Deste primata primordial, que era um ser bem menor do que é hoje, talvez fosse um ser assim, mais ou menos mais parecido com um macaco desses menores, um sagui, uma coisa assim. Então, desse primeiro sagui, assim, desse primeiro macaquinho, desse primeiro primata, houve uma ramificação da qual vieram todos esses macacos que nós conhecemos hoje, como os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas, o sonim e todos esses macacos que hoje nós conhecemos, o mandril. Então, todos eles vieram desse ancestral comum, que é um primata primitivo, ainda sem características definidas de um primata. E o que Deus fez? Depois de ter tirado desta raiz comum todos esses animais que hoje nós chamamos de os macacos, de maneira genérica, lá no final dessa evolução deste ramo, que é um ramo específico, que é o ramo do homem, lá mais para frente foi que começou a história bíblica, quando a partir de um certo momento Deus soprou nas narinas de um casal desses primatas mais evoluídos. Deus soprou neste casal para eles receberem o espírito, e a partir dali é que se conta a história humana. A humanidade começa dali. Então dizer que o homem não veio do macaco porque jamais um chimpanzé se transforma em homem é uma ignorância crassa e sem sentido, porque não foi isso que Darwin disse e não é isso que ocorreu. E mais ainda, a ciência já diz que todos nós viemos de um ser unicelular. Se nós todos viemos de um ser unicelular que foi se multiplicando para formar um ser multicelular, então todos nós somos de um ancestral comum e, portanto, nós temos parentesco com todas as espécies vivas. Com todas as espécies vivas. Então não é estranho, não é errado dizer que nós temos parentesco com os peixes, com os sapos, com as cobras, porque todos viemos dessa origem, que é a origem do início da vida, que foi através dos primeiros seres unicelulares que Deus trouxe a vida ao planeta. Então é isto. Assim fica compreendido que quando se diz que o homem veio do macaco, tem que se entender, não é o macaco, nós somos primatas como os macacos são, e eles são parentes nossos, mas que nada tem a ver conosco, e jamais um chimpanzé se transformará num homem, porque o homem não veio do chimpanzé. É isso que temos que entender.
Do ponto de vista ético-moral, a história humana está levando o homem à involução. Porém, C.S. Lewis disse que certo dia uma voz se ouviu no céu, dita para um anjo menor: conduzi todas as naturezas à perfeição. Veja no slide seguinte uma ilustração desta sentença de Deus. Por que a evolução teria necessariamente eliminado a passagem por uma dupla especial que teria sido o primeiro casal de primatas falantes? Veja tudo isso ilustrado em gráfico, confeccionado a partir de pesquisas em todas as ciências que examinaram a questão, feitas sem preconceito entre as ciências. Observações do gráfico. Veja que Adão e Eva são representados como um casal de jovens modernos. Veja que abaixo dos pés de Adão e Eva sai uma seta azul que sobe e indica algo importantíssimo, sem o qual fica impossível compreender todas as dúvidas surgidas no conflito entre as descobertas científicas e a história do Gênesis. Veja que os 7 dias descritos no Gênesis não entram, de modo algum, em conflito com as eras geológicas descobertas pela ciência, pois as escrituras deixaram a porta aberta para a verdade quando disse que um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos um dia. Por isso a nossa escola, a EAT de Fortaleza, nunca entrou em conflito com correntes científicas ou religiosas quando foi convidada a dar palestras sobre as origens do homem. Portanto, não há nenhuma desonra ou heresia quando um cristão admite ter parentesco genético ou sanguíneo com os macacos, e é até possível que sejamos nós humanos que os envergonhemos e desonremos a nossa genealogia familiar. E aí, amigo, você viu dentro desse vídeo aquele quadro chamado quadro da evolução, que é a árvore dos primatas. Então você viu isso, nós mostramos agora, você acabou de ver. E é um quadro onde há uma divisão no meio, uma divisão num traço preto, que ali significa é a terra. O que está abaixo da terra são as raízes e o que está acima é a árvore. E essa árvore é a árvore genealógica dos primatas. E a parte de baixo, então, que chega até as células, você observa que tem as raízes lá, são as células, e dessas células é que foram se formando as várias árvores, porque de fato, dentro da história da Terra, existe uma floresta de vida, uma floresta da biodiversidade, onde os vários seres nasceram. E essa árvore, portanto, aí refere-se apenas à árvore dos primatas, embora a origem dela seja comum a todas as outras, porque todos nós viemos das células, os seres multicelulares e unicelulares, e sendo todos vindo da mesma célula, significa dizer que nós temos parentesco com uma série de outros seres, e não apenas com os macacos. A partir de uma certa altura, nesse tronco, já da parte superior da árvore, aí que nessa árvore você vê os vários galhos, onde tem mandris, micos, rezos, chimpanzés, gorilas, babuínos, saguis, orangotangos. Então você vê essa árvore aí dividida, e no meio um casal já com roupa e tudo, mostrando que foi num desses ramos de primatas que iam nesta árvore, que Deus soprou o sopro do Espírito, fazendo-os, enfim, serem homens, aí distinguindo-os completamente dos macacos, sendo homens. E aí é que se inicia a história da humanidade, e aí também é que se inicia a história da Bíblia. A Bíblia passa a contar as coisas a partir daí, deste casal de primatas já espiritualizado por Deus. Outra coisa também que você vê no quadro da árvore dos primatas é que ao lado do quadro você vê as eras, chamadas eras geológicas, e que são 7 eras geológicas, que tem esses períodos que ele fala aí como o período Ioceno, o Pleistoceno, e aí os outros períodos todinhos que a gente vê aí, como a era paleozoica, era mesozoica. Então você vê isso, esses períodos que estão aí, que na verdade compõem 7 eras geológicas. E isso aí é que nós achamos que combina direitinho com a Escritura, que fala de que a criação foi feita em 7 dias. E como os 7 dias para Deus pode ser 1000 anos e 1000 anos um dia, certamente o escritor canônico estava se referindo a 7 eras e não dias. É assim também que a gente vê. E finalmente, queremos dizer que nos espantamos que esse erro de confundir a evolução, dizendo que o homem veio do macaco, esse erro ocorre até mesmo em pessoas, em bons intelectuais,
inclusive católicos, como nós conhecemos um que nós consideramos gênio católico, que é o Dr. G.K. Chesterton. Nós vemos que até ele, Chesterton, se enganou nisso, ao ponto de escrever um livro onde ele realmente chegava a entrar nessa questão de que o homem não pode ter vindo do macaco porque nunca um chimpanzé virou homem. E outras coisas mais que ele disse, tendo esse mesmo pensamento, que é o mesmo pensamento dos protestantes, que querem destruir a teoria da evolução com esse argumento ridículo, bobo, de que nunca viram um macaco virar homem. Então realmente isso aí é uma coisa que ocorre inclusive em bons católicos, como é o caso do Chesterton. Mas aí ficamos bem entendidos que é um engano, é um erro, e que de fato a evolução é muito mais profunda, mais complexa do que a gente pode imaginar. É isso.